Informamos primeiro prêmio reservado à campeã de marcha égua, marcha picada, desta 40ª especializada do Manga-Larga Marchador de Montes Claros. Primeiro prêmio de marcha égua, marcha picada é Gaiata do Guariroba. Criação e exposição de Alexandre Augusto Teixeira Gonçalves, Fazenda Guariroba, São Gonçalo dos Campos, Bahia. Uma filha de Radiante Fórum na natureza da Riocon. A reservada campeã de marcha égua, marcha picada é Bailarina da Bela Minda. Criação e exposição de Arilson Lisboa Silva, Aras Bela Minda, Santana, Bahia. Filha de Hebreu do Círculo D, na Harpa Algodão Doce. E em nome do Núcleo Manga-Larga Marchador do Norte de Minas, Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Manga-Larga Marchador, informamos agora a campeã de marcha égua jovem, marcha picada, desta 40ª especializada de Montes Claros. A campeã de marcha égua, marcha picada é Bimba Jússi. Criação de Josafá dos Santos Rochas, exposição de José Alberto Santos Venceslau da Silva, Aras Arena, Gravatá, Pernambuco. Uma filha de Haiti da Escadinha, na Bimba Pitada. Nós vamos colocar os animais na ordem de classificação para os comentários do Dr. Márcio Meirelles Leite. Pode sair 52, 59, 55, quarto 54, quinto 57, sexto 53 e sétimo 51. Campeonato, categoria égua, 7 animais aqui para o comentário, 7 finalistas, buscando mais uma vez a referência e a apartação dos grupos pela dissociação. Então, nós temos aqui as 4 primeiras éguas, até a Lazan também embutida aí quanto à proximidade da distribuição dos apoios, e as 2 éguas que ficaram em 6ª e 7ª colocações, todas duas já pecando um pouquinho mais nessa parte que é a distribuição dos apoios. E também pecando na qualidade do movimento. A castanha teve a seu favor uma pequena vantagem ainda no grau da dissociação ao final, a tordilha já mais carente de reunião, estão perdendo no final a distribuição dos apoios, e o outro detalhe, adestramento, montada melhor, está mais reunida, está mais na mão do cavaleiro, temperamento de sela melhor. Perde um pouquinho na amplitude, mas ganhou no gesto, ganhou no cômodo, então ganhou nos 2 itens primordiais, que são o gesto e o cômodo, mesmo que a tordilha ganhe um pouquinho no rendimento. Pode parar a tordilha? Muito obrigado. E aí já tem uma crescente, sem dúvida, pela progressão linear do movimento. Observe como que a égua castanha, ela já não tem o recurso das demais. E ela peca muito na estabilidade do eixo. Então, ela verticaliza o movimento sem estender. E aí tem que compensar com o eixo corpóreo. Então, se a gente observar o tronco, observe que ela oscila o eixo corpóreo. A Lazan já corrige mais a estabilidade, a Lazan é mais ampla, a Lazan teve montada melhor, tem estilo melhor por ter o equilíbrio corpóreo e ter a progressão linear do movimento como um todo. Então, ganhando no gesto, ganhando no estilo, ganhando no cômodo, ganhando no rendimento, portanto, a nossa definição. Pode parar. A 6ª, muito obrigado. Aí ficamos com as éguas aqui da cabeceira, e aí já começa a crescer pelo movimento. Ao nosso ver, as 2 primeiras éguas foram as 2 éguas que desde o início destacaram pela dinâmica, pelo movimento, pela coordenação, e a 3ª e a 4ª próximas no mesmo grupo, e a Lazan perdendo um pouquinho já mais na coordenação. Observe que a égua Lazan, ela já descoordena o trabalho de anterior, então, mesmo que a égua da 4ª colocação careça do que de uma melhor reunião, ela poderia trabalhar mais reunida, mas em contrapartida, a 4ª colocada tem o quê? Tem a estabilidade da frente melhor, tem o diagrama ainda mais apurado, a égua à frente tem cômodo melhor,
a égua laranja deixa de torcer um pouquinho à frente e isso passa na qualidade da montada. Então, perdeu um pouquinho até no engajamento da perna, aonde é a virtude da quinta colocada, porém a fêmea da quarta colocação já ganha na estabilidade, ganhou no diagrama, ganhou na montada, ganhou na amplitude, então somando uma média superior em função dessa classificação. Pode parar. A quinta, muito obrigado. Terceira, quando comparada à quarta, bom, aí a gente já começa com a vantagem na reunião. Observe como que a terceira égua já tem uma ampla vantagem na colocação do membro posterior mais dentro da massa. A égua de quarto lugar, se a gente observar a linha da garupa em relação à colocação do jarrete, observe que ela trabalha fora da massa e ela não cobra o rastro. Então, ela apresenta a reta pegada, o posterior pisa atrás da mão. A égua à frente está mais reunida, está com o posterior mais dentro da massa, está com a atitude, principalmente ainda superior. A montada não teve diferença significativa. Então, a definição foi basicamente pelo engajamento da perna, pela qualidade do gesto, porque o padrão pede para o animal cobrir o rastro anterior, então ela leva mais o posterior dentro da massa, por isso a nossa definição. Pode parar a quarta? Muito obrigado. E aí 2 e 3, bom, aí já tem a segmentação grande, já basta observar pela amplitude do movimento. A égua de terceiro lugar, uma égua de bom diagrama, porém ela está precisando ainda liberar a frente para romper um pouquinho mais, ela ainda está um pouco tensa na embocadura e por isso que ela está desestabilizando um pouco o eixo corpóreo. Então, a égua de segundo lugar está mais ampla, está coordenando melhor o movimento, está com a vantagem no equilíbrio corpóreo como um todo, está mais natural na sua apresentação, mesmo que a segunda poderia estar um pouquinho mais reunida também, onde a pega dela. Porém, esse movimento não está interferindo na dinâmica, o que está correndo com a terceira colocada. Às vezes ela está até um pouco mais reunida, mas ela não está rompendo, ela está compensando com o eixo corpóreo. Então, mais ampla a segunda, o diagrama da segunda é mais apurado, ela tem vantagem na estabilidade, teve vantagem na montada e, principalmente, a vantagem no item rendimento aí que fez a diferença. Pode parar. Terceira, muito obrigado. E a primeira, quando comparada à segunda, se a gente falar diagrama, não tem diferença nas duas. Todas as duas, ponto forte das duas éguas é o diagrama. Agora, a primeira tem o quê? A primeira complementa o gesto. Observe como que o trabalho da perna da égua da primeira colocação coloca mais dentro da massa. Ela flexiona mais seu jarrete e engaja mais. Se a gente observar a chegada da mão ao solo, observe como que a segunda espalma mais. Estilo, melhor da primeira, está mais reunido, está melhor flexionada, a perna mais engajada, então a primeira colocada tem todas as virtudes da dissociação da segunda, porém, movimento melhor, perna anterior, reunião, estilo mais nobre, e a montada, maciez muito semelhante nas duas, porém a primeira, por ser mais reunida, ela tem um grau a favor. No equilíbrio, você pode jogar na curva as duas éguas, a égua de primeira ela mantém mais, exatamente pela capacidade da reunião e principalmente pelas qualidades articulares, por isso a definição da primeira em relação à boa égua também da segunda colocação. Pode parar, parabéns aí, proprietários e apresentadores.